Olá, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para terminar a nossa parte associada a tecido nervoso, tá? Só um minuto. Espero que vocês tenham gostado e entendido do vídeo anterior. E o objetivo desse segundo vídeo é falar então um pouco sobre as outras células que, juntamente com os nossos neurônios, compõem as células formadoras do tecido nervoso, tá? Quando a gente fala em outras células, a gente está falando especificamente das células da glia, ou também conhecidas como células gliais, que, como eu já comentei anteriormente no vídeo, né, no vídeo 1, elas são as responsáveis por oferecer, então, um microambiente adequado para os neurônios. E quando a gente está falando em microambiente adequado, a gente está falando em relação à nutrição, a gente está falando em proteção e a gente está falando, inclusive, em modulação. Tá? As células gliais, elas estão numa quantidade sempre muito maior do que as células neuronais. Para cada célula neuronal, para cada neurônio, nós temos 10 células gliais, tá? Das células gliais, nós temos tipos que são diferenciados no sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Tá? Então, dentro do sistema nervoso central, nós temos astrócitos, oligodendrócitos, células de micróglia ou microglia, as células ependimárias e as células gliais radiais, enquanto que nas células ou na neuroglia periférica, nós temos as células de Schwann e os anfícitos, que também são conhecidos como células satélites. Tá? Essa é a primeira questão que é importante que a gente realmente entenda. Célula glial é diferente dentro do periférico e do central, tá? Dentro das células gliais, principalmente, nós vamos ver maior quantidade e maior subtipos no sistema nervoso central, né? E aí, dentro do sistema nervoso central, o que a gente observa dessas células? Antes de falar especificamente sobre cada uma delas, é importante que a gente entenda que, como elas estão associadas a manter um ambiente ideal, a gente não vê diferença em relação à substância branca ou substância cinzenta. Então, elas estão localizadas na substância branca e na substância cinzenta, ok? Embora a gente consiga ver uma maior quantidade de células dentro da substância branca. Elas são mais, na verdade, elas são mais evidentes na substância branca do que na substância cinzenta, tá? Isso visto que na substância cinzenta a gente tem uma maior concentração daquelas redes intrincadas de dendritos, tá? E também das redes intrincadas dos próprios prolongamentos que são visualizados nas células gliais, tá? Entretanto, quando a gente olha, tá? Numa lâmina, a gente realmente observa, aparentemente, que a gente vê muito mais variações desses subtipos na substância cinzenta do que na branca, ao contrário, tá? Mas o que eu preciso que vocês entendam? Utilizando a coloração de hematoxilina e eosina, a gente reconhece somente os núcleos das células gliais. A gente não consegue visualizar citoplasma. E se a gente não visualiza citoplasma e não vai visualizar também a membrana, tá? A gente tem que entender que nós temos que classificar as células gliais pelo tipo de núcleo que elas possuem numa coloração HE, tá? Então, olhando os núcleos, o que eu preciso ver? Primeiro, quais são as células que eu tenho dentro do sistema nervoso central? Principalmente, nós temos os astrócitos, os oligodendrócitos, células de microglia, tá? São as três principais, tá? Vou botar aqui de novo, ó. São as que estão em maior concentração. Astrócitos, as células que são os oligodendrócitos e as células de microglia.
As células ependimárias são células que são gliócitos, mas elas são específicas de um ponto, de uma região do sistema nervoso, que são células de revestimento ali do plexo coroide, dos ventrículos cerebrais, não estão em todo o tecido de maneira geral, tá? Então, o que a gente vê? Astrócito, oligodendrócitos e micróglia. Qual é a diferença desses núcleos, tá? Primeiro, os núcleos dos astrócitos e oligodendrócitos são redondos, mas os núcleos de micróglia não. Os núcleos das células de micróglia ou microglia são geralmente alongados em forma de vírgula. Então, vamos já tirar. Se está meio alongado, meio salsichinha, ou é em forma de vírgula, e ele é bem denso, ou seja, bem escuro, eu sei que isso é um núcleo de célula de microglia ou micróglia, como vocês queiram, tá? Mas se eu tô vendo núcleo arredondado, se é um núcleo arredondado, pode ser um núcleo de astrócito e oligodendrócito, tá? Os dois têm núcleos arredondados, tá? Só que os astrócitos, eles apresentam um núcleo maior e com mais eucromatina que os oligodendrócitos, ok? E exatamente por essa diferença que a gente consegue fazer essa classificação. Além disso, em oligodendrócitos é muito comum acontecer, tá? A formação do que a gente chama de tumefação. A tumefação é devido à entrada de água, literalmente, na célula durante a preparação, tá? E que acaba aumentando o volume delas. Então, principalmente em algumas regiões onde a gente vê o oligodendrócito, na substância branca, a gente vê essas tumefações também, que são fáceis de identificar. Mas se estou na substância cinzenta, geralmente eu vejo pelo tamanho do núcleo mesmo, tá? Então, aqui é um exemplo clássico para a gente tentar diferenciar, tá? Então, notem que essas células, a gente só consegue ver núcleo. Lá no neurônio a gente já via um pouquinho mais, a gente conseguia classificar, ver os limites do pericárdio, muitas vezes, tá? E às vezes até o início dos prolongamentos, mas aqui não, tá? As células de micróglia seriam esses núcleos mais densos e mais tipo bastão, tá? Ou uma vírgula, como vocês queiram, tá? E aí, os oligodendrócitos e astrócitos, vocês notem que os dois são redondos, só que os maiores e mais eucromático é astrócito, e os oligodendrócitos são menores e mais heterocromáticos, como é o caso do próprio da micróglia ali, ó, tá? Então, essa é a forma de identificar. De novo aqui, ó, que um aumento, né? Micróglia tem uma forma diferente do arredondado, tá? Pode ser forma de vírgula ou bastão, bem ou com bastante região heterocromática, tá? E os astrócitos e oligodendrócitos são redondos, só que os astrócitos são um núcleo mais eucromático, muitas vezes dá para até ver o nucleolo, como está mostrando aqui, ó, são células bem ativas no processo, e por isso a gente vai ver esse núcleo aqui. E os oligodendrócitos são células também com núcleo arredondado, mas um núcleo menor, mais heterocromático, tá? Mesma coisa aqui, ó, micróglia, tá? O astrócito, o oligodendrócito, que dá para observar aqui essa diferença, tá, gente? Certo? Então, primeiramente, essas são as características básicas de identificação, tá? Entretanto, nós precisamos também falar um pouco sobre as características gerais dessas células, né? E por isso a gente vai começar falando sobre os astrócitos, que são as células multifuncionais dentro do tecido nervoso, que são exclusivas de tecido nervoso central, tá? Bem, os astrócitos são células sempre que tem uma forma estrelada. Então, eles são riquíssimos em prolongamentos também, tá? Como parecidos com os dendritos lá do sistema nervoso central, tá? Outra coisa importante,
eles são, esses prolongamentos, eles podem estar associados a vasos sanguíneos e também a neurônios, tá? Esses prolongamentos, eles envolvem os capilares e quando envolvem, eles formam como se fossem pés. Já vamos mostrar aqui a diferença entre os pés dos astrócitos. Aqui, ó, tá? Aqui dá para mostrar, ó. Então, esses pés dos astrócitos, eles podem estar localizados ligando-se a um vaso sanguíneo ou ao próprio citoplasma, ou ao próprio membrana, né, dos neurônios. Ao se ligarem a partir dos pés, os astrócitos, eles fornecem um suporte, literalmente, um suporte físico, tá? Mantendo os neurônios posicionados nos seus respectivos locais, principalmente o pericárdio, que tem que ficar no sistema nervoso central, na região de substância cinzenta. Mas também fornece um suporte metabólico, tá? Visto que a partir desses pés, né, que ampliam então essa área de comunicação do astrócito com o vaso sanguíneo, é que ele recolhe os nutrientes do endotélio, literalmente, e repassam então os nutrientes para o pericárdio, tá? Então, eles estão associados à nutrição desse tecido. Os pés dos astrócitos, eles também acabam tornando digamos assim, ou dificultando a passagem de moléculas do vaso sanguíneo para o interior do tecido, tá? Tornando esses vasos mais impermeáveis, literalmente. Eles são a base para a formação do que a gente chama de barreira hematoencefálica, tá? Então, os vasos sanguíneos ali são praticamente impermeáveis, tá? Não tem poros, não estabelecem junção de oclusão ou de outro tipo de junção de associação. Então, formam o que a gente chama de barreira hematoencefálica, tá? Eles são ligados por uma grande concentração de junções adesivas, tanto ao tecido nervoso, tanto ao vaso sanguíneo quanto aos neurônios especificamente, tá? Nós temos, basicamente, também a presença de dois tipos de astrócitos, tá? Os astrócitos que são conhecidos como protoplasmáticos e os astrócitos que são conhecidos como astrócitos fibrosos. Os astrócitos protoplasmáticos, eles estão presentes em maior concentração na substância cinzenta, enquanto que os fibrosos são encontrados na substância branca, tá? Nós vamos visualizar que os astrócitos fibrosos, eles têm uma quantidade menor de prolongamentos que os astrócitos protoplasmáticos. E esses prolongamentos no fibroso, eles são muito mais longos. Eles têm menos prolongamentos e são mais longos, tá? Já os protoplasmáticos, eles têm os prolongamentos em maior quantidade e eles são muito ramificados. Então, a gente visualiza uma estrutura mais, como mais arredondada, digamos assim, tá? A gente vê algo mais concentrado quando a gente vê os protoplasmáticos. Mas lembrem que essas ramificações, elas são só passíveis de serem observadas num tipo específico de coloração, não na hematoxilina e eosina, tá? Na hematoxilina e eosina a gente não consegue enxergar, tá? Então, aqui a gente visualiza, né, os fibrosos, eles são mais na substância cinzenta, notem que eles têm menos, né, menor aqui, ó, quantidade, né, mais na substância fibrosa, na substância branca, menor quantidade de prolongamentos, tá? E menos ramificados, tá? E no caso protoplasmático, a gente tem muita ramificação, tá? E é mais observado na substância cinzenta, ok? Os astrócitos, eles também são muito, muito importantes, então, além de manutenção de local, de integridade estrutural, de nutrição, né, e proteção, os astrócitos também estão associados a controle e modulação da atividade neuronal. Como? Tá? Eles participam da regulação da quantidade
e da reutilização de neurotransmissores. Então, muitas vezes, eles estão colocados aqui, ó, entre axônios e dendritos, tá? E eles controlam constituintes desse meio extracelular. Então, os neurotransmissores são liberados e podem ser recaptados. O que não é recaptado, para não ficar excitando continuamente o dendrito do próximo neurônio, ele pode ser retirado dessa fenda sináptica, tá? Pelos astrócitos. Além disso, os astrócitos também sintetizam algumas moléculas neuroativas, como as da família dos angiotensinogênios e das encefalinas, que são precursoras de opioides, tá, gente? Então, notem que os astrócitos realmente são multifuncionais, né? Então, aqui também mostrando ó, os protoplasmáticos, que são menores os seus prolongamentos e mais ramificados, então eles ficam mais concentrados, são mais comuns no tecido, na substância cinzenta, e os fibrosos na substância branca, tá? De novo aqui vem dessa transferência, né, que pode ocorrer entre o sangue, né, a associação desses prolongamentos com os neurônios lá, tá, gente? Então, quando fala de astrócito, sempre tem que pensar e só vai se visualizar. E aí a gente vai conseguir identificar um astrócito fibroso para um astrócito protoplasmático, se eu sei em que local eu estou visualizando, se é na substância branca ou se cinzenta, ou utilizando uma outra coloração, tá? Para ver os prolongamentos, senão a gente não consegue definir o que é um ou o que é outro. Tá? Uma forma legal de a gente identificar astrócito também é ver relação com vaso sanguíneo. Se eu vejo relação com vaso sanguíneo ou está próximo de vaso, né, geralmente eu estou falando de um astrócito. Então, aqui tem várias figuras demonstrando, né, essa relação com os vasos sanguíneos, tá? Bem, além dos astrócitos, a gente tem as células da micróglia, né, ou microglia. As células da microglia, elas são células sempre muito pequenas, alongadas e riquíssimas em prolongamentos bem curtos e irregulares. Essas células são derivadas, são precursoras lá dos monócitos, fazem parte do sistema mononuclear fagocitório, tá? E elas, então, têm capacidade de fagocitar. Quando eu penso na capacidade fagocitária, eu sempre já penso na função, então, que está associada a isso, que é defesa, proteção, tá? Bem, quando as células estão sobre a sua forma pouco ativa, né? Ou seja, não estão fagocitando literalmente, é que a gente vê essa organização de filamentos, né, de prolongamentos curtos e irregulares, mas quando ela está ativa, fagocitando mesmo, ela fica mais arredondada, tá? Mais parecida com os macrófagos teciduais lá do tecido conjuntivo, com os monócitos lá no sangue, tá? Mas na maioria das vezes, como a gente tem a barreira hematoencefálica, né, a função da micróglia, ela é em momentos específicos e geralmente é encontrada, então, sobre essa forma bem ramificada aqui, tá? Qual é a função, e quando que a micróglia vai estar atuando? Eles participam, então, na modulação da inflamação e nos processos de reparação do sistema nervoso, tá? Eles removem restos celulares que surgem nas lesões de sistema nervoso. São células apresentadoras de antígeno também durante o processo inflamatório, isso é muito importante, tá? E os neurônios, a microglia ou micróglia, ela está associada também a um processo que a gente chama de poda de sinapses. A poda sináptica, ela é muito, muito importante nos primeiros anos da nossa vida. Lá pelos 2, 3 anos, lembrem que o número total de neurônios que a gente vai ter ao longo de toda a nossa vida, um número máximo de neurônios, melhor dizendo, a gente consegue lá pela 26ª semana de vida intrauterina. Depois, o que a gente vai ver é formação de muitas sinapses até o nascimento e depois no pós-natal imediato da mesma forma. Lá pelos 2, 3 anos, né, a gente começa a ter uma poda sináptica, que é retirada do excesso
de sinapses, principalmente que não estão sendo mais utilizadas do sistema nervoso, tá? E quem faz isso são as células de microglia, tá? Já se identificou, por exemplo, que quando as células da microglia falham nesse processo de poda sináptica, isso pode ser um dos motivos pelos quais a gente tem o autismo, tá? Que é essa capacidade absurda de responder ou de perceber variados estímulos aí ao mesmo tempo. E também alguns tipos de retardo mental ou déficit cognitivo, como vocês queiram. Tá? Então, as podas sinápticas são muito comuns e muito importantes nessa organização e maturação do nosso sistema nervoso. Tá? Então, aqui é umas fotinhos de células de microglia. Lembram, são sempre núcleos mais tubulares e por isso a heterocromatina, né? Geralmente são células que têm pouca atividade, tá? Então, tem vários aí fotinhos para vocês verem isso, tá? As células ependimárias são células que apresentam-se em regiões específicas do tecido do sistema nervoso, como eu falei, são observadas no plexo coroide e também são observadas na região de ventrículos cerebrais, e elas funcionam nessas regiões como um revestimento, tá? Essas células são células cúbicas ou colunares e elas podem apresentar microvírulos ou também cílios, tá? Qual é a diferença? Lembra que os microvírulos estão associados mais à absorção ou secreção e os cílios a movimento, tá? Então, no plexo coroide, a gente vai ver essas células normalmente associadas com microvírulos, visto que a partir deles você tem a produção do líquido cefalorraquidiano, e ao longo dos ventrículos você tem geralmente associação com cílios, para que ocorra o movimento do líquido cefalorraquidiano ao longo de todo o tecido nervoso central, tá? As células cúbicas ou colunares apresentam um núcleo mais ovoide, uma cromatina mais condensada, tá? Essas células se mantêm justapostas, unidas por desmossomos, e isso dá uma característica de semelhança com tecido epitelial, só que não é tecido epitelial, né? É uma célula nervosa especializada em revestimento, porque nós não temos tecido conjuntivo aqui, né? A gente tem embaixo, a gente tem tecido nervoso mesmo, tá? Então, não tem uma lâmina basal, não tem tecido conjuntivo, é tecido nervoso, tá? Essas células também possuem prolongamentos que se colocam, então, no interior do tubo neural, tá? Que estão normalmente associados também aos astrócitos, visto que no interior do líquido também podem ter alguns nutrientes importantes, tá? Então, aqui tem algumas fotinhos mostrando as células ependimárias lá no ventrículo lateral, tá? Tem todo o sistema ventricular revestido, então, por essa camada, essa monocamada de células ependimárias, tá, gente? Elas têm, como eu falei, associação tanto na produção como também na produção e secreção do líquido cefalorraquidiano, como também no próprio movimento, tá? Então, aqui, ó, essa forma mais cuboide, aqui na região de plexo coroide, tá? Ou essa forma mais, sei lá, sem forma, mais ou menos assim, tá? E as últimas células pertencentes aos oligodendrócitos, pertencentes às células gliais dentro do sistema nervoso central, são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, eles são os responsáveis pela produção de bainha de mielina no sistema nervoso central, tá? As células de Schwann fazem essa mesma função, mas no sistema nervoso periférico. Tanto as células, os oligodendrócitos, eles também são células bastante ramificadas, possuem esses prolongamentos, tá? E são esses prolongamentos que se crescem e envolvem um axônio, como está demonstrado aqui para vocês. Então, imaginem que isso aqui é um axônio,
tá? E que a minha mão aqui é um oligodendrócito e parte da minha mão, que seriam os meus prolongamentos, como se fossem os dedos, tá? Seria um formador da bainha de mielina. Eu vou afastar aqui. Então, vejam que a parte da soma, digamos assim, onde tem o núcleo dessa célula, ele fica lateral aos nossos axônios, tá, gente? E esses outros prolongamentos aqui podem, por exemplo, revestir um outro neurônio, tá? O axônio de outro neurônio. Então, os astrócitos, eles também estão envolvidos em manter a estrutura, a integridade do que a gente chama de tecido da substância branca e da substância cinzenta. Eles também se ligam a mais do que um neurônio, tá? Que é o que está mostrando aqui para vocês, ó. Os oligodendrócitos, eles estão aqui, ó, esse aqui está ligado aqui e está ligado a esse outro neurônio, a dois deles, estão vendo? Formando a bainha de mielina. Então, opa, o que eu fiz aqui, volta, desculpa, tá? É importante e interessante que vocês entendam que essa forma é exclusiva, ou a presença desses oligodendrócitos e esse envolvimento é exclusivo do tecido nervoso que compõe o sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, notem que a célula inteira, que é a célula de Schwann, né, ela se envolve, ela não é uma célula com prolongamento, é a própria célula que envolve completamente o axônio, tá, gente? Então, quando, por exemplo, aqui eu eliminar a gordura, o axônio ele vai ficar meio que frouxo nessa região. E aí eu mostrei para vocês quando a gente fazia um corte transversal dentro do sistema nervoso central, a gente tinha uma região esbranquiçada e um axônio que podia ser mais lateral ou mais centralizado, tá? Mas geralmente ele estava mais lateral e essa parte toda aqui ficaria branca, tá? Quando a gente vai fazer um corte transversal do axônio, né, para ver a bainha de mielina lá no sistema nervoso periférico, ele é sempre centralizado, sempre, vai ser sempre centralizado, porque a célula inteira está revestindo ele, e mesmo que ele perca um pouco da gordura, e vai perder também, não perde tudo, mas perde, tá? Ele acaba se tornando mais centralizado, tá, gente? Então, aqui são os oligodendrócitos, que são os produtores da bainha de mielina a partir dos seus prolongamentos dentro do tecido nervoso central, tá? E como isso acontece, lembra que a gente falou da tumefação? É muito comum a gente visualizar essas estruturas aqui, né? Tá? Ao redor dessa célula, tá? Nós podemos visualizar uma região mais clara, que demarca também presença de um oligodendrócito, tá? Então, lembrando que os oligodendrócitos, eles também têm núcleos arredondados, e esses núcleos, eles vão ficar laterais ao axônio, e esse núcleo, ele tem uma característica mais densa de cromatina do que os astrócitos, tá? Já nas células de Schwann, aqui, ó, essa aqui dá para ver bem direitinho essa característica que eu comentei, como é a célula inteira que está associada, tá? Aqui esse ponto seria o ponto que a gente vê um axônio, em volta deles pontos mais claros que seriam a da bainha de mielina, tá? E o núcleo da bainha da célula de Schwann, ele acaba sendo sempre, lá no sistema nervoso periférico, sempre bem achatado, porque como a própria célula dá várias voltas no axônio, o núcleo ele tende a ficar bem achatadinho, tá? Então, notem aqui, num corte longitudinal, tá? Esse escuro seria os axônios, o mais claro seria a bainha de mielina, tá? E os núcleos achatados seriam os núcleos da bainha de Schwann, da célula de Schwann. Num corte transversal,
nós vemos o ponto escuro central é do axônio, e em volta tem a bainha de mielina, e em alguns momentos a gente consegue visualizar um núcleo lateralizado, que é o da célula de Schwann, tá? Então, aqui para vocês visualizarem, certo, povo? Tudo bem? O que que deu aqui? Arrumei rapidinho para vocês visualizarem, tá? Então, notem que cada um desses pontos aqui eu tenho o axônio mielinizado, e nessas outras regiões, esses núcleos mais periféricos, tem vasos sanguíneos, muitos vasos aqui dentro do nervo, né? O núcleo das células de Schwann seriam esses núcleos aqui, tá? Certo, pessoal? Tá? Aqui uma visão melhor ainda, tá? Notem aqui, dá para ver bem direitinho, o mais escuro é o axônio e o núcleo da célula Schwann de em volta, ó. Vejam que eles são mais centralizados quando vejo no periférico, no corte transversal, né? Do que se a gente visualizasse um corte transversal desse mesmo tecido lá no central, tá? Aqui cada um desses pontos seriam os axônios e em volta a bainha de mielina. Lembrem que a bainha de mielina, ela não é contínua no axônio, né? Aqui nós temos célula, uma célula, depois outra célula. Esse ponto entre uma célula e outra é o chamado nódulo de Ranvier, né? Tá? E lá, os nódulos de Ranvier no sistema nervoso central é entre um prolongamento e outro, né? Onde vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso. Certo, povo? Não esquecendo, né, que os nódulos de Ranvier são os grandes responsáveis pela essa velocidade também de transmissão dos impulsos nervosos, né? A ausência desses nódulos, ou a ausência da bainha de mielina, na verdade, ou a ampliação desses nódulos, repercute diretamente nesse processo de transmissão das informações ao longo da rede neuronal. Os nódulos de Ranvier podem ser observados em cortes histológicos? Sim, tá? É fácil? Não tanto, tá? Seria principalmente ser observado em cortes longitudinais, tá? E aí a gente consegue ver estrangulamentos entre uma célula e outra. Esse corte aqui tá belíssimo, lindo, maravilhoso, tipo corte para prova, né? Então a gente visualiza aqui os feixes paralelos dentro de um nervo dos axônios, tá? A bainha de mielina, todos os núcleos aqui observados são núcleos mais achatados, que são os núcleos das células de Schwann, tá? E de tempo em tempo a gente vê então uma marcação, que é uma região mais estrangulada, né, dentro desse processo, que são as chamadas bainhas de mielina, ou melhor, os nódulos de Ranvier, perdão, tá? Bem, isso é importante que a gente também tenha noção de que, embora a mielina ela seja essencial para o desenvolvimento rápido dos movimentos dentro do sistema nervoso central ou periférico, né? Nós também temos as chamadas fibras amielínicas. O que seria uma fibra amielínica? Um axônio que não é recoberto por mielina, tá? As fibras amielínicas, elas são observadas no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, tá? No sistema nervoso central, o axônio não mielinizado, ele se encontra mais próximo àquela região do pericárdio. Lembra que a gente falou? A região onde tem a geração do potencial elétrico lá para a transmissão. Nesse primeiro ponto, né, geralmente você não tem mielina, que geralmente está associado à parte da substância cinzenta. A mielina, ela vem depois de um tempo do axônio, tá? E forma a substância que a gente chama de substância branca. As fibras amielínicas no sistema nervoso periférico, elas são formadas quando uma única célula de Schwann envolve várias fibras nervosas.
Então, o que a gente sabe? Que para a construção da bainha de mielina, eu tenho um neurônio e várias células de Schwann. E aqui eu tenho uma célula de Schwann e várias fibras, tá? Que é o que está sendo demonstrado aqui. Então, o núcleo, ele fica centralizado e os axônios ficam lateralizados. É como se eles entrassem, né? Nessa gordura da célula, tá? São axônios sempre de pequeno diâmetro, então, que são envolvidos por uma dobra dessa célula glial, né? Que é a célula de Schwann, sem que ocorra a formação da mielina, tá? Certo, povo? A relação do axônio com a mielina dentro do sistema nervoso periférico é base para a organização dos chamados nervos, tá? Então, os axônios, eles vão se agrupando, esses axônios mielinizados e não mielinizados, a maioria é mielinizado, né? Eles se agrupam em feixes e esses feixes, eles são literalmente envolvidos por tecido para mantê-los assim organizados, resultando no que a gente conhece como nervo, tá? Então, quando a gente faz um corte no nervo, a gente vê uma organização sempre muito típica. Essa organização, ela está demonstrada aqui para vocês, tá? Cada fibra axonal, e lembrem, é só axônio aqui, cadê o corpo celular desse neurônio? Ou tá no gânglio, ou tá lá no sistema nervoso central, tá? Ele é envolvido por um tecido conjuntivo, frouxo, riquíssimo em fibras reticulares. Lembra as fibras reticulares que envolvem as células para dar espaço, para organizar espaço? Pois é, elas também estão contidas aqui. Desculpa. E depois, então, cada uma dessas, esse tecido conjuntivo frouxo, ele é conhecido como endoneuro, ok? Várias fibras nervosas se organizam em feixes e cada um desses feixes, tá? É recoberto por um tecido, só que agora é um tecido epitelial, tá? Em geral, é uma camada, mas podem ser mais do que uma. Células pavimentosas, que são unidas por junções oclusivas, ok? Para evitar qualquer passagem de coisas aqui entre elas, tá? E dão origem, então, ao que a gente chama de perineuro. E vários desses feixes são unidos num único local, dando origem ao que a gente chama realmente de nervo, e são envolvidos por tecido conjuntivo denso, bastante fibroso, que a gente chama de epineuro, tá? Então, quando a gente faz um corte dessas fibras nervosas, a gente visualiza exatamente isso, ó. Isso é o nervo periférico, né? Esse é o corte do nervo. Em volta, então, nós temos o epineuro, que é tecido conjuntivo denso, fibroso, tá? Depois, cada um desses aqui são fascículos ou feixes, onde você tem essa individualização graças à presença de tecido epitelial. E no interior de cada um desses feixes ou fascículos, né? Esse tecido epitelial, desculpa, chama perineuro. E no interior do perineuro, nós temos, então, as fibras, os axônios, envolvidos por bainha de mielina, e cada um deles, alguns que são com bainha, né, são envolvidos por tecido conjuntivo do tipo frouxo, que a gente chama de endoneuro, tá? Cada uma dessas fibras desprovidas de mielina são pertencentes geralmente a fibras de sistema nervoso autônomo. As fibras mielinizadas, que são segmentadas, elas podem ser motoras ou sensíveis, tá, gente? Então, aqui é o corte que a gente visualiza características do epineuro, tecido conjuntivo denso, tá? O perineuro, que é tecido epitelial, várias camadas de células epiteliais, uma ou várias camadas, tá?
e os fascículos aqui. E aí a gente amplia. Esse aqui é uma das lâminas mais bonitas que tem, assim, no meu ponto de vista. Depois a gente visualiza, ó, epi, peri, várias camadas, né? E o endoneuro em volta. Então, notem que aqui a gente consegue visualizar também aquela característica bem típica da bainha, né? Que é do axônio revestido pela célula de Schwann, né? O axônio é bem centralizado e em volta, às vezes, tem as várias voltas dessa célula, que é a célula de Schwann. De vez em quando a gente encontra um núcleo, né, que é mais, ó, alongado, né, que são os núcleos das células de Schwann. Tá bom, povo? Quando a gente vê um nervo exclusivamente amielínico, tá? Também pode ser observado. Eles geralmente são de pequeno calibre, ele não tem aquele aspecto rendilhado que a gente vê nos núcleos, ou melhor, nos nervos mielínicos, tá? Uma vez que não tem a bainha de mielina. O rendilhado é isso aqui, ó, gente. Esse aspecto que a gente vê, parece uma rendinha em volta, ó, tá? E eles têm um perineuro bem caracterizado. O perineuro lembra de tecido epitelial que reveste, tá? E os núcleos das células de Schwann são sempre bem evidentes, visto que a gente tem uma célula cada protegendo várias fibras, né? Certo, pessoal? Ok? E os gânglios. Os gânglios seriam regiões dentro do sistema nervoso periférico, que são aglomerados de corpos celulares, né, de neurônios, obviamente, tá? E esses gânglios são os únicos locais no sistema nervoso, fora do sistema nervoso central, onde a gente tem pericário, tá? Eles aparecem como pequenas dilatações no meio de um nervo, literalmente, tá? No percurso dessas fibras até ou um músculo, ou um epitélio, ou qualquer coisa assim, tá? Eles funcionam literalmente como estações de interligação entre os neurônios e estruturas do organismo, tá? Ou assim como estações de interligação entre o sistema nervoso central com vários tipos de estruturas e de órgãos, tá? Dentro dos gânglios, os gânglios do sistema nervoso simpático, eles vão se distribuir, lembram, pela cavidade dos corpos, do corpo, né? Dos corpos, do corpo, principalmente cavidade torácica e abdominal, junto aos grandes vasos que percorrem essas cavidades. E os gânglios do sistema nervoso parasimpático geralmente se situam no interior dos órgãos a serem inervados, e por esta razão esses gânglios também são denominados de gânglios intramurais, tá? Isso vocês vão ver melhor em fisiologia de sistema nervoso, tá? Mas aqui tá mostrando a vocês. Então, tem um corte do nervo, que tem aquele aspecto que a gente comentou lá do rendilhado, se é mielinizado ou não, se não é mielinizado, e do gânglio, tá? Então, aqui no gânglio, a gente vê, além do neurônio, as outras células passíveis, células gliais passíveis de serem observadas no tecido nervoso periférico, que são as células satélites. As células satélites aqui, elas sempre estão envolvendo o pericário neuronal, tá? Então, aqui eu tenho um pericário de um neurônio, eu vejo que ele é um neurônio por causa das características desse pericário, um núcleo bem evidente, eucromático, nucleolo evidente, citoplasma com os corpúsculos tigroides ou corpúsculos de Nissel, como a gente comentou, e em volta esses núcleos são os núcleos das células que a gente chama de células satélites, tá? Os gânglios, eles podem ser observados, por exemplo, estão associados à emissão de sinais, né, ou de respostas em determinados órgãos, e aqui, por exemplo, a gente vê um plexo, né, de um gânglio, ou um plexo submucoso, que está presente lá nos nossos órgãos do sistema digestório, no tubo do gastrointestinal, tá? Lá no gastrointestinal, no tubo gastrointestinal, nós temos gânglios
abaixo na camada submucosa, abaixo da mucosa, na submucosa, e temos gânglios entre as camadas de musculatura, que são chamados de plexo mioentérico, tá? Aqui a gente consegue visualizar bem essa característica dos neurônios e das células satélites. As células satélites, elas compõem, então, essas lâminas que circundam os neurônios nos gânglios. Os núcleos são, evidentemente, e relativamente grandes, tá? O corpo celular quase não é observado. Elas apresentam grande concentração de receptores e de transportadores, tá? E especificamente nos gânglios sensoriais, elas formam sinapses com os neurônios, tá? Então, é importante que a gente consiga perceber que elas têm uma função de proteção, mas também de função em relação à própria transmissão dos impulsos aqui, quando elas apresentam-se formando sinapses nos nervos simpáticos, né? Nos gânglios simpáticos com os neurônios em questão, tá, gente? Então, só para terminar, tá? Isso aqui é só um exercício, é um panorama de fotos que já caíram numa prova minha, onde eu pedi para identificar, né, os diferentes tipos de células gliais presentes aqui, tá? Então, vamos lá, povo, o que vocês acham? Tá? Dá um tempinho, só dá uma olhadinha aí. Tá aqui para vocês visualizarem, tá? Então, vejam aqui, quem falou que isso aqui é um astrócito, tá? Está correto. Aqui tá vendo essa relação com o vaso sanguíneo, tá? E com as células neuronais. Então, isso é um astrócito. Isso é uma célula que é uma microglia ou micróglica, célula ependimária e a célula satélite. Tá? Essas três primeiras são dentro do sistema nervoso central e essa última aqui exclusiva de sistema nervoso periférico. Bem, pessoal, sobre o tecido nervoso é isso. É claro que é muito importante que vocês revejam todo esse conteúdo quando forem ver alguma coisa de anatomia e de fisiologia de sistema nervoso, tá? Visto que esse é o tecido base para a organização dos órgãos. Eu comentei isso no primeiro dia de aula, a maioria dos nossos órgãos é formado por uma associação dos 4 tecidos, né? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, com exceção dos órgãos do sistema nervoso. Os órgãos do sistema nervoso têm como base principal célula, principalmente do sistema nervoso central, né? É basicamente só tecido nervoso. Temos um pouco, né, de tecido conjuntivo, formando aí o sistema nervoso periférico na organização dos nervos, né, dos gânglios, tá? No sistema nervoso central, a gente vê um pouco de tecido conjuntivo também formando as meninges, tá? Mas o órgão, a base do órgão é tecido nervoso e só, ok? Então, foi muito bom estar com vocês. Espero que tenha ajudado a tirar dúvidas sobre esse conteúdo, tá? As dúvidas também podem ser sanadas via e-mail ou via Eva, para quem for meu aluno, ou na nossa aula online, né? Nesse momento que a gente está passando agora, ou posteriormente, se houver necessidade, ao vivo em cores, né? Para quem não é meu aluno, por favor, faça os seus comentários abaixo do vídeo, que eu responderei à medida que for possível e as suas dúvidas, tá? Um grande abraço e até a próxima!